Para vocês, tá? Então nós vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos, por essa semana maravilhosa que o Senhor nos concedeu, pela Tua graça constante em nossa vida. Ó Senhor, quantos livramentos o Senhor nos concedeu durante essa semana, Senhor. Quantas coisas ruins poderiam ter acontecido conosco. O Senhor poupou a nossa integridade física, o Senhor poupou a nossa vida. Ó Senhor, muito obrigado. Muitos ficaram pelo meio do caminho, como a minha querida e amada Ana Cristina. Saudosa Ana Cristina, que se foi hoje, o Senhor levou para si. Né? Então nós estamos com o coração triste, mas alegre por saber que ela está com o Senhor. Então nós também estamos tristes porque o Senhor também levou no sábado o Marcos, o ex-marido da Maria José, mas estamos felizes porque a família te conhece, a família está em paz, e que o Senhor possa confortar o coração tanto da família da Maria José, os filhos dela e ela, tanto quanto o ex-marido da Ana Cristina e seus filhos. Ó Pai, que Tu seja com essas famílias, dando a sua paz, o seu conforto, a sua presença constante ali na vida de cada um. Ó Senhor, agora te entregamos esse momento da mensagem, que Tu fales ao nosso coração. Ó Senhor, eu coloco diante do Teu trono de graça, Pai, os meus pecados arrependidos. Ó Senhor, que Tu possa, Senhor Jesus, totalmente me purificar, e Teu Santo Espírito, ó Deus Todo-Poderoso, possa me usar como um instrumento sem nenhum impedimento, para que vidas sejam abençoadas, vidas sejam tocadas através daquilo que Tu quer falar a cada um nessa noite. Ó Pai, seja conosco, nos protegendo e nos guardando. É isso que eu peço e oro. E peço e oro em nome maravilhoso de Jesus. Amém, irmãos. Desculpe, irmãos, o pastor está meio emocionado. Ô deusa, querida deusa, que Jesus abençoe poderosamente a sua vida, né? Minha vizinha querida Lucy, minha querida, olha que gracinha, minha bonequinha de porcelana, está em São Paulo. Ah, eu te amo, querida, que bom ver você. Muito bom ver você. Dulce, querida, eu estou orando por você, tá? Se cuida, hein? Se cuida, tá? E nós vamos hoje ter uma provocação, né? Como sempre, pastor é provocador, né? E nós vamos trabalhar com um tema que é o seguinte, né? O veneno que você carrega, será ressentimento? Será que o veneno que está em você, que tira teu sono, que pesa nos teus ombros, será ressentimento? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive que pesquisar muito sobre esse inseto, né? Para poder ver a veracidade disso, né? E não farás vingança, nem guardarás. Isso é o texto que nós vamos ler em Levíticos, né? Não fará vingança, nem guardará rancor contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu vou ver aqui porque acabou saindo aqui a referência que eu havia colocado. Ela não veio, né? Você já foi picado por uma abelha? Eu já fui. É horrível, irmão. É horrível. Você passa às vezes dias sentindo dores, dormência. É uma coisa bem difícil, e o local fica vermelho, né? Inchado, latejando. É uma dor que persiste depois da sensação inicial. A dor persiste. Eu sei o que é isso. Já fui também picado por vespa, e foi brabo. Tive até febre. Vespa, que nós falamos, é marimbondo, né? Para quem é mais antigo chama de marimbondo, mas é vespa, né? Aquilo dali mata. Realmente quase fui ali, né? A gente não pode mexer em casa de marimbondo, tem até um ditado, né? Eu fui mexer, né? Não pode, né? Não cheguei nem a mexer, eu cheguei perto, né? E aí eles vieram para defender a casa deles, né? Quando esses insetos ferroam, eles injetam um veneno chamado melatina.
né? É uma coisa meio estranha, a gente não entende de abelha, né? Melatina, que ativa os receptores de dor. Então ele atinge o sistema nervoso central, que resulta numa sensação de queimadura. E depois que o ferrão penetra na nossa pele, e por ter ele forma de uma espada com farpas, ele fica preso lá dentro, injetando mais veneno, e a dor pode durar vários dias. Isso sem ver a condição de uma pessoa alérgica, né? Uma pessoa alérgica pode morrer numa situação dessa, quando ela é picada por várias abelhas. Às vezes uma só pode matar a pessoa por ter alergia a esse veneno, né? Você sabia que não só a vítima, nós que somos ferroados, né, pela abelha ou pela vespa, né, que padece com a ferroada, né? Não é só nós que padecemos com a ferroada. A abelha também sofre. Em alguns casos, ela sofre até mais. Quando ela se sente ameaçada, ela utiliza o ferrão de quem estiver por perto, né? Ela vai atacando todos que estão perto. Depois da picada, ela tenta escapar, mas, por causa das farpas da parte posterior do seu abdômen, onde está localizado o ferrão, fica, na maioria das vezes, presa na pele da vítima. Isso se for um mamífero, né? Um mamífero, um ser humano ou qualquer outro animal mamífero. Em alguns casos, ela perde parte do intestino, morrendo em seguida, né? Seus órgãos, né, prejudicado nos casos que o aguilhão fica preso na vítima, e variam do intestino até o coração. Isso pode acontecer conosco, né, do ferrão andar. Por isso tem que tirar imediatamente o ferrão que fica na gente, né? E às vezes a abelha morre na gente, né? Infelizmente, não é só a ferroada da abelha que dói. Realmente, não é só a ferroada da abelha que dói, né? A gente também é capaz de produzir uma dor insuportável na alma de quem foi ou julga que foi tratado injustamente. É a chamada decepção, né, Roberto? Grande Roberto, Jesus abençoe, uma boa noite a todos vocês, não só o Roberto, mas a todos vocês que estão conosco, né? O ferrão de gente tem mais diferentes formas: abusos físicos, verbais, sexuais, bullying, que é essa gozação com uma pessoa que tem um aparelho dental, que é magrinho, que usa um óculos de um formato estranho, a lente muito grossa, né? Traição, abandono, injustiças, agressão, ofensa, desprezo, insulto, vergonha, a pessoa ser envergonhada, humilhação, né, maus tratos, dívida, golpe, mentiras e etc. Queridos, é muita coisa que o ser humano recebe das outras pessoas. Algumas pessoas já receberam uma boa parte disso. Eu já tive problema com bullying na minha infância, porque era preto, e a minha escola só tinha 2 pretos, eu e um outro colega. Então eu passei muito bullying por isso, né? Traição não, traição por amigos, sim, já fui traído por amigos. Abandono, já tive abandono também. Injustiça, e várias injustiças. Agressão não, agressão só verbal, né? Ofensa, já fui muito ofendido, e vocês não imaginam. Desprezo, pessoas desprezarem a gente. Insultos, meu Deus do céu. Maus tratos, não, isso que eu me lembre não. Dívida, já tive várias pessoas que ficaram me devendo, então também já tive isso, né? Golpe, né? Já tive um golpe em São Paulo, uma vez só, mas tive quando morava em São Paulo, né? Marinheiro
novinho, né? Pato novo, não sabe mergulhar fundo e eu já tomei um golpe. Desonestidade, meu Deus, quantas vezes pessoas foram desonestas comigo, né? Calúnia, como já fui caluniado, as pessoas parecem que têm prazer de levantar falso contra mim, né? Fofoca, fofoca é uma coisa que vira e mexe, o nosso nome está no nome dessas pessoas que têm a infelicidade de deixar seus lábios, sua língua ser usado pelo diabo, né? Várias pessoas são assim, desrespeito, mentiras, quantas pessoas mentirosas que mentem, né? Eu estou mostrando para vocês que vocês viram que a maioria dessas coisas eu já sofri. Tinha uma época que era difícil isso sair de dentro de mim, era um veneno que me contaminava, mas eu consegui vencer isso. Hoje não me contamina mais. A ferroada, esse veneno, essa ferroada, ela não contamina mais a minha alma. Mas não contamina mesmo, entende? Mas eu sei que isso é um processo muito difícil de ser curado, de ser trabalhado. Tem que ser de joelho diante de Deus, pedindo para que Deus tire isso de você, para que Deus te dê jeito, meios para você não sentir isso. Estar ressentido, sentir ódio, raiva da pessoa, não conseguir estar no mesmo espaço da pessoa. Isso é o que mais acontece, queridos. Isso é o que mais acontece. Quem foi ferroado pelo ser humano costuma ficar indisposto a perdoar. A pessoa não consegue perdoar, porque a pessoa foi muito machucada. Imagina uma mulher que foi estuprada, como ela consegue perdoar esse estuprador? Sabe, que foi espancada por um ex-companheiro, ela consegue. É um projeto muito difícil, irmão. Uma filha que foi abusada pelo pai, abusada sexualmente, imagina como ela vai poder. É difícil perdoar. Um filho que foi abandonado pelo pai, pela mãe, que foi também abusado pelo pai. Porque tem inúmeros casos, queridos. Tem inúmeros. Né? E isso daí, esse ressentimento, ao tocar no nome da pessoa e se lembrar da situação, brotam-lhe do íntimo raiva, rancor, transformando-se para o mal. Se transforma no mal. Entende? Dizem que não tem nada contra o indivíduo, mas não querem nem ouvir falar nele. São pura mágoa. A pessoa está magoada, irmãos. Isso acontece com você, já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Você precisa ser sincero consigo mesmo. Hoje você é crente em Cristo Jesus, ontem não foi, e outrora já teve esse sentimento, e depois de Jesus já teve esse sentimento. A gente tem que ser verdadeiro, irmão, porque se a gente não confessar os nossos pecados diante de Deus, como seremos perdoados? Como vamos alcançar os céus? Eu não estou dizendo que isso não aconteça, acontece. Mas nós precisamos nos livrar desse peso que fica em cima da gente. Como eu falei da abelha, a abelha ela pica para se defender, mas acaba morrendo. Porque se ela pica um mamífero, ela fica presa ali. E aí ela perde o intestino. Quando ela começa a querer sair, arrancar o ferrão, entendeu? Ela perde o intestino e morre automaticamente. Então, queridos, nós precisamos parar para pensar. Isso leva à morte, isso leva a problemas sérios de saúde, isso causa câncer, isso traz doenças mentais, ataca a saúde mental. Queridos, a gente tem que ter sabedoria para tudo isso. A gente não pode continuar nessa situação. Entende? Precisamos mudar, queridos. Precisamos mudar. O ressentimento é impossível. Como eu te dei várias causas de ressentimento. Iniciei citando várias causas e dizendo que todas elas, a maioria eu já passei. Mas eu consegui vencer. Mas tem pessoas que não conseguiram.
Ah, pastor, foi fácil para o senhor? Não, foi muito difícil. Até hoje é muito difícil trabalhar isso. Mas como eu vou cuidar de pessoas ressentido? Como eu vou transferir amor para as pessoas ressentido? Não querendo ver a face da pessoa, não querendo estar no mesmo espaço da pessoa. Como eu posso tratar essa pessoa? Como eu posso viver o evangelho para essa pessoa? Então veja que não é só você não perdoar, é quantos males você vai causar, tanto para você quanto para as outras pessoas, porque elas vão se escandalizar com você. Então, como a gente precisa trabalhar em cima disso? Acaba se tornando, a pessoa se torna amarga, incapaz de amar. Já espiritualmente, o ferrão do ressentimento não é arrancado e também é fatal, pois quem não perdoa não pode dizer que um dia foi perdoado por Deus. Se você não perdoa, você nunca vai ser perdoado por Deus, porque tem que ter arrependimento. Você tem que perdoar para que Deus possa perdoar seus pecados. Não é que está lá em Marcos? Nós precisamos perdoar. Jesus deixa isso muito claro. O perdão é um ato, ele precisa ser um ato na nossa vida, mas que seja um processo. Tudo bem, irmãos, pode ser um processo. Não vai ser instantâneo, mas você tem que perdoar. Você tem que olhar para a pessoa e sentir amor, não ódio, não raiva, não revolta, não se afastar dela. Porque todos nós erramos. Quantos de nós já não tratamos mal as pessoas? O que eu falei ali no final sobre o ressentimento não arrancado também é fatal, pois quem não perdoa não pode dizer um dia que foi perdoado por Deus. Está em 1 João 4, 19 a 21. Foi da onde eu tirei, extraí esse texto, né? Graças a Deus que não precisamos conviver com esse ferrão do ressentimento destilando veneno e dor na nossa alma, matando-nos aos poucos. Há remédios para esse mal? Não importa o tamanho da ferroada. Há remédio para esse mal, chama Jesus Cristo. O remédio é a abundante graça de Jesus. Tomando pela fé, poderá arrancar o ferrão e sarar a ferida no corpo, na alma, nos relacionamentos, na caminhada com o Senhor. Eu estou com meu cunhado aí, boa noite, Henrique, Jesus te abençoe, né? Meu cunhado, nós morávamos juntos um do outro, e era muito arborizado o local. Morávamos na Ilha do Governador, ele mora ainda, eu não. E Henrique, ele já deve ter sido ferroado por abelha, ou por marimbondo, que chamamos de vespa hoje, né? E ele sabe a dor que você sente, não só na hora, mas depois. Tem que tirar o ferrão. Né? A avó dele, a vovó, a grande vó, né? Ela era expert nisso daí. Então, isso daí é uma coisa que acontecia. A gente subia num pé de árvore para pegar uma fruta e ali tinha uma casa de marimbondo de abelha e elas vinham em um monte, né? E a gente tinha que correr. Quanto mais você corre, mais elas ficam, né? Então, isso é uma defesa da abelha. Para nós não, é uma atitude, sabe, impensada, insensata de sentir ressentimento de uma pessoa. Não é uma atitude saudável. Tanto de abelha como de marimbondo. Eu sabia, a gente já foi ferroado várias vezes, via subindo em árvore, pegando fruta. Né? Isso é comum, né? Pessoas da nossa idade, né? Da nossa geração, sendo que meu cunhado é bem mais novo, né? Ele diz, né? Mas tudo, vamos deixar isso de lado, né? Encare o ferrão
e deixe Deus colocar a mão nele. Não deixe continuar lá na sua alma, destilando veneno, provocando-lhe dor, matando você aos poucos, destruindo os seus relacionamentos com o próximo e com Deus. Confesse ao Altíssimo o seu ódio, a sua amargura, o seu ressentimento. Libere perdão, queridos. Quando você tem ressentimento, não venha me dizer que você não sente ódio. Porque você sente. Se você não consegue olhar para uma pessoa, não consegue estar no mesmo lugar daquela pessoa, você sente ódio. A gente não quer admitir. Não, sinto raiva, é raiva, é aquela... Não, é ódio. A raiva é uma coisa que passa, o ódio não passa. O ódio é ressentimento. Então não adianta a gente querer mentir para nós mesmos dizendo que não é possível, não. Ódio é um veneno mortal que provoca dor, matando você, destruindo tudo que pode existir. Os relacionamentos com o próximo destrói, com Deus. Confesse ao Altíssimo o seu ódio, a sua amargura, o seu ressentimento. Libere perdão, meu irmão. Entregue a sua causa ao justo juiz, o nosso Deus. Além de admitir que há veneno de ódio e rancor circulando, circulando-lhe pelas veias da alma, eu fui abusado e botei veias, artérias na alma, o qual precisa ser drenado, enxugado, confessado, aliás, enxugado não, expurgado, confessado. Encare o ferrão e deixe Jesus colocar a mão nele. Isso significa reconhecer que deve haver justiça. Sim, deve haver justiça e Deus o fará. Deus fará justiça em tudo, irmãos, em tudo. A gente precisa entender isso, que tudo que a gente planta, a gente colhe. Quanta coisa ruim eu já plantei, eu já colhi por coisas ruins que eu plantei. Então a gente tem que ter consciência disso, que não só plantamos coisas boas, plantamos coisas ruins também. E colhemos coisas ruins. Então, eu não posso julgar uma pessoa sabendo que eu sou ser humano, que eu sou pecador. Como eu posso julgar uma pessoa? Como eu falei da árvore de Natal, que Solange está aqui ornamentando, isso é apenas um objeto de decoração, de ornamentação. Isso não tem nenhum sentido com o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é que o Salvador nasceu de uma forma sobrenatural. Deus deu o seu Filho em troca da nossa vida. Jesus deu a sua vida em troca da nossa. É uma coisa sobrenatural. Como ele nasceu, a sua morte e ressurreição. É uma coisa sobrenatural. Então não é uma árvore cheia de luzinha ou enfeites, que ela vai encher de enfeites aí, entendeu? Não é isso que significa o Natal. Mas as pessoas pré-julgam. Então eu já falei no início para você não pecar. E repito agora, para que você não peque, me julgando por ter uma árvore atrás de mim. Entendeu? É apenas um elemento de decoração. Mas nada, querido, não julgue as pessoas. Olhe para si próprio. Você vai ver quanta coisa você precisa tratar em você. Como tu vai querer julgar o outro sem primeiro tratar os seus defeitos? Entregar sua causa ao justo juiz significa confiar na aplicação dos seus decretos. Aos que se arrependem e creem em Jesus, Deus lhe imputa justiça e derrama todos os seus pecados, inclusive aqueles cometidos contra nós. Em Cristo, aos que se arrependem e não creem em Jesus, Deus lhe derrama o justo juízo no dia final. Então, por que você está se preocupando, meu querido?
Essa vida é curta. Uma amiga querida hoje partiu numa cirurgia. Eu amo demais ela, trabalhei para evitar a separação dela, entendeu? Ela se foi numa cirurgia essa madrugada. Então, o que eu quero dizer para você, que todo mundo prestará conta a Deus. Não pense que ninguém ficará impune dos seus atos. Então deixa que Deus arbitre sobre isso e tire esse ressentimento do seu coração. Encontre o propósito soberano de Deus para o seu sofrimento. Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Deus sabe o que vai acontecer no final dos séculos. É onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Deus nunca é pego de surpresa. Ele não só conheceu de antemão tudo que nos aconteceria, como também decretou que assim fosse. Do contrário, ele não seria soberano. Ele está acima de todas as coisas. Tudo que acontece, de bom ou de mal, coopera para o bem. Sempre para o bem daqueles que amam e são chamados de acordo com os seus propósitos, como está em Romanos 8, 28 e 2 Coríntios 1, 3 a 50. O apóstolo Paulo fala isso totalmente, de forma clara e objetiva. Eu vi que isso daqui caía muito bem, porque a gente está trabalhando nessa noite, né? Que o eterno Senhor Jesus nos ajude a vencer o gigante do ressentimento. Queridos, isso não acabou. As minhas palavras estão saindo, vocês estão ouvindo, mas talvez muitos de vocês ainda tenham ressentimento no coração. E há uma necessidade de confessar isso a Jesus Cristo, para que Ele te conceda o perdão. E você vai trabalhando para que isso saia do seu coração. Não é fácil, é muito difícil, mas você consegue. Porque eu consegui, tantos outros já conseguiram. Você consegue, né? O Henrique conseguiu. O Henrique conseguiu. Ele é um exemplo disso daí, né? Que possamos amar uns aos outros e ser bênção na vida da nossa família e da nossa igreja. Não é nossa igreja. Eu já usei o termo diferente, da igreja de Cristo, da qual fazemos parte como corpo integrante. Somos integrantes desse corpo, que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não pode ter mácula. O ressentimento é uma mácula no corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo, do qual Ele é a cabeça. Então, clame que o sangue de Jesus te purifique e que o Espírito Santo tenha como trabalhar na sua vida, para que o processo de santificação seja acelerado na sua vida, que você viva uma vida santificada, uma vida de justiça, uma vida digna, porque erros, eles são comuns na nossa vida, porque somos pecadores, somos errantes, mas errantes arrependidos. Não podemos ser errantes sem arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, queridos, ponha isso na mente de vocês. Sabe, a vida é muito curta. Repito, eu perdi uma amiga nessa madrugada. Nova. Sabe, e foi assim. Foi embora, Jesus levou. Então a vida é muito curta para a gente perder tempo com coisas insignificantes. Pense bem. Eu vou repetir para vocês para encerrar esse momento. Né? Eu falei da abelha, vamos ver as coisas que... Vamos lá.
tentar achar aqui. Doença da alma, torna-se. Não, já passei. Vamos lá. Achar o que causa isso. Achei. O ferrão da gente tem as mais diferentes formas. Vou repetir para vocês, tá? Abusos físicos, verbais ou sexuais, bullying. Olha, já passei não por abusos físicos, mas já passei por abusos verbais, já passei por bullying, traição, abandono, injustiça, mas muitas dessas coisas eu também já pratiquei. Entende? Injustiça, agressão, nunca passei por isso, nunca agredi ninguém, né? Ofensa, já fui muito ofendido, mas também já ofendi, né? Desprezo, insultos, vergonha, ser envergonhado, ser humilhado, maus tratos, dívida, golpe, desonestidade, calúnia, fofoca. Vou repetir de novo, pessoas que cedem a sua boca, os seus lábios, a sua língua, para que o diabo possa fazer morada ali. E essas são as pessoas que fazem tudo isso, desrespeito, mentiras e etc. Meus irmãos, não deixem que isso fira você. E nem use isso para ferir ninguém. Não minta. Se você não está bem, não diga que está tudo bem. Não, eu não estou bem. Se você está com dificuldade com a pessoa, não diga que, não, eu gosto. Não, você não gosta. Não minta. Diz, eu estou trabalhando para gostar de você. Irmãos, eu já falei isso. Eu estou trabalhando para gostar de você. Entende? A gente tem que ser sincero, porque senão como Deus pode nos perdoar, irmãos? Tem que haver sinceridade do nosso coração, sabe? Da nossa alma, para que a gente possa alcançar o céu. Eu quero passar a eternidade com Cristo. Não vou perder a minha salvação por besteiras, por tolices, coisas humanas. Porque aquilo que é de Deus é o melhor. Deus só nos dá o melhor. Então eu não vou me preocupar com o ser humano, o que ele fala. Eu tenho que me preocupar em dar amor para ele. Dar o amor de Cristo para que ele seja transformado. Tá, queridos, não esqueçam disso. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo superabunde na vida de vocês, no lar de vocês, na família de vocês. Que Jesus seja contigo, meu irmão.